Senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui uma viagem que nós fizemos, o deputado Chico Alencar e eu, à faixa de Gaza, tendo sido ontem o Dia Internacional em solidariedade ao povo palestino. Nós gostaríamos de registrar, encaminharemos à presidência da Casa e também aos ilustres deputados que desejarem, também ao deputado Dr. Rosinha, que coordena essas delegações, várias dessas delegações, especificamente esta, sobre o nosso trabalho em Gaza e também em Cairo. Tivemos a oportunidade de estar na Praça Tahrir e de observar os movimentos políticos relacionados aos processos eleitorais, tanto de Gaza e Cisjordânia, quanto no caso do Cairo. Então, uma experiência realmente interessante. Vamos passar aos senhores e senhoras deputados para que nós possamos ampliar a nossa capacidade de nos solidarizarmos com o povo palestino. Obrigada. Eu vou aproveitar a oportunidade, senhor presidente, senhores deputados, para citar com mais elementos o fato de termos o deputado Chico Alencar e eu viajado à faixa de Gaza, pudemos ficar durante uma semana entre faixa de Gaza e a cidade do Cairo, a Praça Tahrir especificamente. Realmente a imagem que nós temos de Gaza, vendo de longe, e foi por isso a surpresa que nós tivemos, uma delegação de 7 países da América Latina, a primeira delegação latino-americana a ir a Gaza, a convite de um Conselho Europeu de Apoio aos Palestinos. Nós tivemos essa oportunidade de verificar como, à distância, nós temos uma imagem de populações armadas, tanto no caso de Gaza quanto no caso do Cairo, nesse momento agora de processo eleitoral, enquanto que pudemos, andando pelas ruas livremente, ver apenas pessoas armadas, os policiais. Apenas policiais na fronteira ou policiais em atividade mesmo de segurança. Não vi um empurrão, nem em Gaza e nem no Cairo, na própria Praça Tahrir. Nós pudemos observar que uma cidade, um lugar de 1.600.000 habitantes, que é o caso de Gaza, fomos convidados por esse Conselho Europeu, nós pudemos observar a situação do bloqueio, o que causa um bloqueio a um povo. Aquelas pessoas estão ali sem acesso sequer à passagem cotidiana, a saída da faixa de Gaza, alimentos, carros, qualquer tipo de coisa que a cidade precise, como o caso do cimento, material de construção, seja no caso das casas bombardeadas, seja em qualquer aspecto do que vivem ali, é passado por túneis para que eles possam ter acesso à alimentação. O Tratado de Oslo, de 1993, dá um indicativo de que os palestinos podem sair da ilha, ali, daquela região da praia, e irem até 20 milhas para poderem pescar. Suas embarcações, no entanto, recebem tiros, disparos, se chegam a 3 milhas. Isso faz com que 87% da população que depende da pesca esteja em situação de absoluta pobreza. No caso, exatamente em Gaza, tanto o deputado Chico Alencar, o restante da delegação e eu, pudemos observar que aquelas pessoas que estão ali estão como numa cidade muito pobre. Não é a pobreza da desigualdade social, é a pobreza realmente sem espaço, porque a fronteira ela bloqueia as possibilidades daquele povo. Nós estivemos em 3 obras em construção. Uma ponte, deputado Amauri, que nos preside a sessão, uma ponte com recursos do Brasil. Essa ponte não está podendo ser concluída em função de águas que são jogadas próximo à fronteira e que impede a construção porque fica tudo alagado, fica tudo empoçado, sem possibilidade de concluir. Uma outra obra, uma estação de tratamento de água, quer dizer, do esgoto da água servível à água potável, com recursos da Alemanha, que igualmente com dificuldades de continuar a obra devido aos problemas relacionados à não entrada de cimento e outros produtos necessários a essa obra. E nós só pudemos ir fazer uma visita ao lado dessa obra com recurso alemão, porque estávamos ali ao lado da linha verde, que é um parque, um bosque, vizinho exatamente na fronteira com Israel, e nós tivemos, então, que ter, anteriormente à nossa ida, a presença da Cruz Vermelha para negociar a aceitação da nossa presença
segurança ali. Em seguida, um hospital com recursos da Arábia Saudita. Ele não pode ser concluído devido à falta dos produtos como cimento, porque não deixam que entre. Vimos pessoas mutiladas, familiares de pessoas desaparecidas. O parlamento que funciona entre a Cisjordânia e Gaza é um parlamento que fica dividido, 22 deputados estão presos em Israel e as reuniões como essa são feitas por teleconferência entre a Cisjordânia e Gaza. Enfim, ontem foi o Dia Internacional em apoio, em solidariedade à causa palestina e, portanto, contra o bloqueio. Nós convidamos essa casa para que, unanimemente, de algum modo, sempre nos manifestemos contra o bloqueio, a favor de que os dois estados de Israel, por gentileza, para concluir, o Estado de Israel e o Estado palestino tenham a possibilidade da sua existência compartilhada e, quem sabe, compartilhando também a capital de Jerusalém. Esse é um mote para a paz naquela região. E nós, os principais partidos, que é o Hamas e o El Fatah, se reuniram agora no Cairo, nós estávamos ainda lá, se reuniram e rearticularam as próximas eleições para o mês de maio. Então, de modo que, tanto em Gaza quanto essa ida eventual ao Cairo, nós pudemos ficar 1 dia e meio andando pela Praça Tahrir, inclusive pela noite, e não vimos nenhuma cena de brutalidade. Mulheres, crianças, famílias, todos se manifestando e dizendo que querem o exército sim, mas não para governar. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos colegas. Senhor presidente. Próximo inscrito, deputado Aldifax, mas enquanto ele se posiciona, Eudes Xavier, 1 minuto. Deputada Marina, muitos dos que celebraram a queda do muro de Berlim se omite com o muro que Israel está fazendo lá naquela área, um bloqueio de isolamento ao povo palestino. A senhora tem inteira razão.